seja, quando a gente fala em produtividade, a gente tem que levar em conta alguns fatores. Primeiro, sazonalidade de produção. O que é sazonalidade de produção? Nossa, tem milhões de elementos a serem trabalhados. Por exemplo, tive outro dia com um colega que é representante, ele estava todo feliz, porque tinha pego uma nova representada na área de óculos escuros. Bacana, show de bola. Em determinada época do ano ele vende muito, né? O índice de produtividade é muito grande. Mas passou aquela parte do meio verão para frente, você já não tem mais venda para lojista desse tipo de produto, né? Ou reduz de 10 para 2. E aí você vai ter uma subsistência só ao longo do ano. Então a diversificação nesse momento é necessária, porque senão eu paro uma fábrica. Não, então, a fábrica pensando nisso, vendo os efeitos da sazonalidade, ela também começou a produzir óculos para receita, né, para receituário, óculos de grau, para utilização normal. Então ela começou a preparar armações também e tratamento de lentes, enfim, para suprir a sazonalidade. Poxa, viu? Ó? Então sazonalidade influencia bastante o negócio, né? Em função dessa sazonalidade, ela teve que criar um outro mercado para utilizar o mesmo tipo de máquina, o mesmo tipo de equipamento, fazer um produto muito similar ao que ela faz, que é o óculos escuros, é o óculos de sol, certo? Tempo de produção também é um outro fator. Se eu pego, olha, vamos imaginar, se eu vou produzir caixas de fósforos ou se eu vou produzir um navio. Qual a diferença de ambos? Bom, de cara, a primeira delas é o tempo de produção. A caixa de fósforo eu levo alguns segundos, é o tempo de ciclo. E um navio é alguns anos, é o tempo de ciclo para você construir um navio. Então o tempo de produção afeta o sistema produtivo a ser utilizado? Afeta muito. A disponibilidade homem-máquina afeta bastante, muito. E isso é outro problema sério, né? Nosso CLT é um elemento complicado no mercado hoje, prejudica muitas vezes essa nossa condição. Por quê? Nós temos um equipamento. Aí o sujeito diz assim, poxa, eu preciso ampliar, estou com minha capacidade produtiva toda tomada. Eu tenho condições, hoje eu consigo com o meu parque industrial produzir 200 unidades dia. Só que o mercado já está me solicitando uma demanda de 210 dia, 220 dia. Opa, vou meter hora extra para a turma para fazer, certo? Certo. Ou não certo? Vou meter um terceiro turno, vou meter um quarto turno, certo ou não certo? Não sei, depende. Aliás, tem um material muito bacana, tem um vídeo muito famoso que vocês acham no YouTube da vida, que é um filme chamado A Meta, né? É um best-seller, né? É um livro que fez muito sucesso, de Eliyahu Goldratt, que é o precursor aí da teoria das restrições, né? Da TOC, Theory of Constraints. Então, se tiverem oportunidade, assistam esse vídeo, ele é extremamente interessante e ele mostra muito bem essas diferenças. Muitas vezes a gente põe a fábrica para produzir em capacidade total cada máquina e na realidade a gente começa a gerar um monte de estoques, um monte de material parado, a gente acaba travando o nosso capital de giro em estoque intermediário parado no meio da linha, sem utilização. Então tem que pensar no recurso gargalo. Lembra que a gente falou lá no início da aula de hoje, na hora que fez as apresentações? Ó, 1 minuto ganho num recurso gargalo é 1 minuto ganho na produtividade da organização. 1 minuto ganho num recurso não gargalo representa uma miragem, porque ele não aumenta a minha produtividade. Certo? Então eu tenho que identificar quais são os pontos problemáticos e levantar esse gargalo, aumentar a eficiência desse ponto, aumentar a produtividade desse ponto, ou aumentar o tempo de produção, né? Ou com hora extra, ou com mudança de turno, mas aonde é preciso, aonde é gargalo, aonde eu tenho realmente necessidade de capacidade, que já está trabalhando a todo vapor, né, em sua condição de capacidade máxima. Então tem que ampliar a capacidade do recurso, ou humano, ou máquina, enfim.
A geração de estoques de produtos acabados sem venda, isso que a gente acabou de falar também, ó, é outro fator que influencia demais nessa questão de escolha do sistema a ser utilizado. Consumo de matéria-prima, né? Muitas vezes desnecessário, né? Eu estou fazendo um estoque de itens intermediários, gastando um monte de dinheiro de graça. O clima organizacional interfere na produção, interfere sobremaneira. Estudo e acompanhamento, ou seja, gráficos, indicadores, etc., são elementos essenciais para que a gente acompanhe a questão da produtividade. E, então, entramos na produtividade total dos fatores. O que é isso? O famoso PTF. Na realidade, a quantidade de produto que se obtém com uma unidade ponderada de todos os fatores de produção dadas pela seguinte equação. Produto dividido por um elemento ponderador A, que multiplica um fator capital, mais um elemento ponderador B, que multiplica o fator trabalho. Ou seja, capital mais trabalho é considerado como um input, né? Então, o total seria o produto, seria o resultado final, divididos pelo dinheiro gasto e pelo trabalho gasto.